se Cristo vive em você. Você tem buscado então a transformação diária? Fique conosco nos próximos minutos com este tema e vamos refletir para sermos edificadas. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal com o objetivo de refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus. A Palavra que transforma, a Palavra que nos faz ter certeza que Cristo vive em nós e que há um propósito para cada uma de nós vindo da parte de Deus. E hoje vamos falar então da alegria transformada. Você pode estar em um processo de busca de uma alegria, mas talvez essa alegria esteja em lugar de desobediência ou com pessoas de desobediência. Você acredita que estar no meio dessas pessoas ou no meio dessa situação ou alcançar determinado objetivo vai te transformar em uma pessoa alegre. Mas o Senhor hoje quer falar com você sobre uma alegria transformada. O que é essa alegria transformada? É trazer Deus para o centro da sua vida. É dizer que a sua alegria é viver na obediência daquilo que Deus quer para você. E aí, com este pensamento, com essa reflexão, você começa a se perguntar: será que aquela porta me traz alegria? Será que aquele momento realmente vai me trazer alegria? Será que aquelas pessoas realmente me trarão alegria? Por que eu preciso perguntar? Porque se eu decido que Cristo vive em mim, então eu preciso decidir viver no centro da vontade de Deus. E como viver no centro da vontade de Deus? Orando, lendo a palavra, perguntando para Deus, esperando a resposta de Deus, para identificar se realmente eu estou no caminho certo. E para essa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre uma parte da vida do rei Davi. Davi, já com a função do seu reinado, ele decide buscar a Arca da Aliança. O que era essa Arca da Aliança? Era a arca que representava a presença de Deus para o povo. A Arca da Aliança representava também o conserto de Deus para com o povo de Israel. E Davi então resolve buscar essa arca para levar até a cidade. No entanto, a vontade de participar da alegria da presença de Deus fez com que Davi não observasse as ordenanças de Deus de como a arca deveria ser transportada. E neste momento, de uma forma errada, acontece uma situação que levou o coração de Davi, de todos que estavam ao redor, entristecidos. Por quê? Porque desobedeceram. Então, quando nós pensamos que algo vai nos trazer alegria, nós precisamos perguntar para Deus: será que realmente essa situação, essas pessoas, essa decisão me trará alegria? Eu preciso perguntar para Deus. Porque se Deus disser que não e eu insistir, o que vai acontecer? Ao contrário da alegria, vai me trazer tristeza, vai me trazer destruição, vai me trazer decepções, vai me trazer situações e consequências de uma decisão que não eram necessárias para a minha vida, mas que eu vou passar pela desobediência. Por isso que eu preciso pensar, quando Cristo vive em mim, a minha alegria é transformada, porque a minha alegria não está mais naquilo que eu acho que me trará alegria, mas a minha alegria está na obediência daquilo que o Senhor tem para mim. E Davi, então, ele se volta à face do Senhor e identifica exatamente como essa arca precisava ser transportada. E quando a arca é transportada de forma correta, nós não entraremos nos detalhes dessa parte da história, mas sim a consequência da obediência de Davi. Quando ele obedece às ordenanças de Deus, a alegria de Davi ela é transformada de tal maneira que gera até espanto naquelas pessoas que não têm Cristo no coração delas. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 9, Davi faz uma pergunta para Deus. Já que erramos a forma de transportar a arca do Senhor, ou seja, já que eu errei na minha decisão em acreditar que aquela situação me traria alegria, então eu preciso parar, eu preciso refletir e começar a orar a Deus e dizer: Deus,
Como eu buscarei essa alegria? E Davi então faz uma pergunta para Deus aqui no versículo 9, que diz assim: como virá a mim a arca do Senhor? Como eu alcançarei uma alegria transformada na presença de Deus? Essa pergunta que eu preciso fazer ao Senhor. Senhor, aquela porta de trabalho, aquela faculdade que eu pretendo fazer, aquele lugar que eu quero tanto ir, que parece tão divertido, Senhor, realmente me trará alegria ou destruição? Então eu preciso perguntar, eu preciso fazer com que a minha vida esteja no centro da vontade de Deus, com questionamentos ao nosso Deus. Senhor, é desta forma mesmo que eu alcançarei a tua presença, a tua alegria na minha vida? Porque o Senhor diz que quando estamos nele, nós somos bem-aventuradas, completamente satisfeitas, porque Deus começa a fazer parte da nossa vida. Então eu preciso fazer essa pergunta, assim como Davi fez. Como virá a mim a arca do Senhor? E Davi então ouve a resposta, se faz lembrar daquilo que era ordenança de Deus, e esta arca chega até a cidade. E quando Davi começa a entrar na cidade, na presença de Deus, ou seja, com a arca transportada de maneira correta, o que acontece? No versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Quando as minhas decisões são realizadas e os meus passos são os passos que Jesus faria, tudo se torna em alegria. Davi, então, leva a arca até a cidade com alegria, não mais com o coração contristado, como está aqui no versículo 8, pela situação, pela consequência de um erro que estes homens cometeram, inclusive o rei Davi. Mas agora com alegria, porque as coisas foram feitas de maneira correta. E no versículo 13 diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, ordenança de Deus. Era a forma correta de viver uma situação. Quando você deseja reunir a sua família ao redor da mesa, por exemplo, porque ali será um momento de alegria. Eu preciso ter essa alegria transformada. De que forma? Não estarei ao redor da mesa com a minha família, julgando cada um deles, ou ornamentando a mesa de qualquer forma, não fazendo com que aquele momento seja um momento importante. Então eu farei de uma forma correta, eu farei no amor, eu farei no zelo, eu farei com a obediência em Deus, em me dizer que a família é importante e a família ao redor da mesa é algo onde há a presença de Jesus Cristo. Quando eu vou decidir por uma porta de emprego, eu não vou olhar para aquela porta de emprego somente pelo salário ou somente pelos bens que aquela porta de emprego me trará. Mas eu pensarei: Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito nesta porta de trabalho aberta? Então, tudo na minha vida eu preciso dizer: Senhor, eu preciso fazer com que a minha alegria seja transformada, porque eu viverei todas as coisas com o propósito daquilo que o Senhor tem para mim. Eu então sacrificarei as minhas vontades, porque eu sei que Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu quero deixar os meus desejos para trás, porque eu quero viver os desejos que o Senhor tem para mim, o propósito que Ele tem para mim. Aí sim, a minha alegria é transformada. E ele continua aqui que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Ele não estava com as roupas reais, porque ali, na concepção de Davi, não era o reinado que deveria ser observado, mas a presença do maior rei, do único rei, do nosso Deus. Essa presença deveria ser observada enquanto a Arca da Aliança entrava na cidade. E Davi, numa alegria transformada, Davi, numa alegria transbordante, ele saltava diante de todos, ele se alegrava, ele adorava a Deus com a situação dele. E é assim, quando eu reúno a família, eu me alegro de forma transbordante. Quando eu aceito o sim de Deus,
eu me alegro com todas as minhas forças, eu danço, eu adoro ao Senhor. Quando eu aceito o não de Deus, eu também o adoro, eu salto de alegria, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas, aqui no versículo 15. Versículo 16, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. A nossa alegria pode causar espantos a algumas pessoas em dizer como esta mãe está tão alegre, reunida ao redor de uma mesa, onde o seu filho a magoa de tal maneira. Como esta mulher pode estar tão alegre com esta porta de emprego, onde não trará para ela grandes resultados financeiros? Como esta mulher pode estar tão alegre, saltando, se esquecendo de quem ela é e servindo a um Deus? E o Senhor diz: quem você é. É a forma como Deus te criou, é a forma como Deus te quer num propósito com Ele, e não para mostrar para a sociedade algo que não vem de Deus, algo que não é o que Deus quer para você, mesmo que isso cause espanto em outras pessoas, como causou em Mical. E Davi, ao entrar na cidade com a arca, adorando a Deus, ele continuava com o que era necessário para a adoração a Deus, mas ele também abençoava o povo. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, as minhas atitudes, a minha alegria, a minha obediência transforma na outras pessoas a bênção. Mesmo que haja alguém que não concorde ou que se espante com a sua alegria, mas o Senhor, através de você, tem bênçãos para outras pessoas. E Mical, surpreendida e insatisfeita com a alegria de Davi, da forma como ele agiu, Davi tem uma resposta para ela. E diz aqui no versículo 21, e disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. O Senhor te escolheu para algo, o Senhor te escolheu para ser alegre, mas uma alegria transformada, ou seja, uma alegria no centro da vontade do Pai, na obediência, na palavra do Senhor, obediente daquilo que o Senhor tem para você. A nossa alegria, ela não pode ser pautada naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós achamos, somente para mostrar para os outros o quanto nós estamos alegres ou mostrar para nós mesmos. Porque, de alguma forma, essa alegria ela pode te trazer destruição. Mas, quando eu decido viver no centro da vontade de Deus, obediente ao que Ele tem para mim, eu serei alegre nele. E através de mim, outras pessoas serão abençoadas, porque você foi escolhida pelo Senhor para este propósito. Mical não entendia. E Mical era filha de Saul, um rei que antecedeu a Davi, que foi um mau rei porque não obedeceu a Deus. O coração de Mical era um coração onde estava no lugar errado, estava na desobediência. Que você não seja assim, que você não seja uma mulher na desobediência, buscando uma alegria que te trará destruição, mas que você seja uma mulher no centro da vontade de Deus, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, para que você seja transformada, ou seja, vivendo na presença de Deus. Fique com esta reflexão. Reveja onde você tem buscado a sua alegria ou a forma como você tem buscado a sua alegria. Pare neste dia e comece a orar a Deus. Comece a refletir na palavra e dizer se há alguma Mical na sua vida, dizendo que você tem buscado alegria em lugares errados, que você tem feito de uma forma errada. E você diz, não, eu fui escolhida para gerar alegria e para abençoar. E o Senhor tem dito sim aonde eu estou buscando.
Mas também você precisa refletir se você mesma não tem buscado em lugares errados algum tipo de alegria. E o Senhor quer te trazer de volta, quer te trazer para o centro da vontade dele. Fique com esta reflexão e continue conosco esta semana sobre este tema, porque Cristo vive em mim, eu sou transformada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.